Bem-vindos a mais um Quixotada, o seu programa de literatura, com a apresentação de Amâncio Siqueira. Hoje eu vou deixar um pouco de lado a linha mestra do canal, que é a de falar de obras de relevante valor literário, e vou falar sobre um livro que não é uma grande obra, mas que traz uma certa curiosidade, que é o Diário de um Esquizofrênico, do Jorge Beltrão, um dos canibais de Garanhuns. Esse livro aqui eu comprei no Festival de Inverno de 2011, se eu não me engano. E quem me vendeu foi a esposa dele, a Isabel Cristina, a primeira esposa dele. Ela me vendeu dizendo que era do filho dela. E depois eu realmente, investigando o caso, descobri que ele a tratava mais como uma figura materna do que exatamente como uma esposa. E ele passou a dedicar o seu amor, digamos assim, para a Bruna Cristina, que se identificou como Jéssica na delegacia a primeira vez que foi presa. Eu vou mostrar para vocês em detalhes o livro depois. Vou mostrar página por página, ler para vocês e mostrar as ilustrações. Essa aqui eu acredito não seja o único livro dele. Eu já vi outras páginas com outras ilustrações e outros textos dele na internet. Mas eu trago esse livro aqui mais por uma questão de alerta. Eu não vou falar sobre os crimes que eles cometeram. Tem muitos artigos na internet, vídeos e tudo mais, que descrevem com detalhes como foi que eles praticaram os crimes. Eu vou trazer o livro porque eu acho interessante a forma como ele coloca a questão da esquizofrenia. Talvez seja interessante não só para estudiosos da psicologia, como até para pessoas leigas no assunto. E o mais interessante no livro do que o texto são as ilustrações. Você pode ver pela capa que são figuras bem macabras. E eu conhecia os 3 canibais, no caso, e uma das vítimas, né? Uma das vítimas eu tinha falado com ela uma ou outra vez, porque ela entregava panfletos na cidade. E os 3 canibais, uma eu só conheci quando ela me vendeu esse livro aqui, que era a Isabel. Mas o Jorge Beltrão e a Bruna Cristina, eles, como todo bom louco, gostavam muito de repartições públicas. E como eu sempre trabalhei em repartições públicas, então eu sempre atendi os dois. E fiquei muito surpreso quando descobri que eles tinham praticado esses crimes. Porque eles realmente pareciam pessoas extremamente pacatas, apesar de loucas. Não tinha como negar que eles eram loucos. Ela sempre andava com guarda-chuva em qualquer clima do ano. E ele andava muito encolhido ao lado dela, como se fosse uma pessoa bem frágil. Apesar de depois eu ter descoberto que ele era um cara bem forte, inclusive instrutor de karatê, formado em educação física, mas ele não parecia quando andava com a Bruna nas repartições públicas. E eles tinham um perfil que, quando eles chegavam, não pareciam ser loucos. Mas logo que eles abriam a boca, você percebia que eram pessoas com algum distúrbio. Pessoas loucas geralmente têm um distúrbio quando não são débeis mentais, mas mais pessoas com alguma inteligência, só que com algum distúrbio, geralmente elas têm aquela mania de grandeza, né? Aquele complexo de inferioridade que os faz buscar ser superiores, né? O que se transforma num complexo de superioridade. E com eles não era diferente. Ela se descrevia como uma estudante de direito. E aí, a primeira vez que eu os atendi foi na CELP, a Companhia Energética de Pernambuco. Eu era atendente lá. E quando eu os atendi, eu achei interessante o vocabulário que ela usava. Ela dizia: eu preciso de um habeas corpus para liberar a energia elétrica do meu amigo. Ela dizia que o Jorge Beltrão era apenas amigo dela. Ela dizia que queria ajudá-lo a colocar energia na casa dele, que precisava de um habeas corpus para isso. Quer dizer, são essas pessoas que veem esses termos jurídicos, termos técnicos na televisão e aí colocam dentro da conversa para parecerem ser inteligentes
ou terem algum destaque técnico, quando na verdade você vai perceber que são pessoas que estão colocando as coisas fora de contexto. Depois disso, eu atendi novamente os dois, tanto na primeira delegacia em que eu trabalhei, eu fui policial civil durante 3 anos. Na primeira delegacia que eu trabalhei, eu os atendi novamente, e novamente ela usava esse mesmo vocabulário técnico, falando sobre habeas corpus, sobre ação declaratória de inconstitucionalidade, esses termos jurídicos que são lançados na TV, mas que as pessoas geralmente não têm muita compreensão do que se tratam. E depois atendi novamente na segunda delegacia, que foi justamente a responsável pela prisão dos dois, pela investigação e prisão. Eu não estava mais na delegacia quando aconteceu a investigação e a prisão, porque eu tinha saído no ano anterior para ir para o Tribunal de Justiça. Mas eu tinha atendido os dois na delegacia também. E eu sempre ficava com pena dos dois, principalmente dela, por ser muito jovem e ter esse distúrbio, né? E é interessante porque os dois aparentavam uma certa fragilidade e ao final foram capazes de crimes terríveis, né? E aparentemente o Jorge foi o que manipulou as duas mulheres para participarem dos crimes. Foi ele que teve essas ideias em relação ao fato de Deus estar mandando que eles praticassem os crimes para purificar a humanidade. Ele teria criado um tipo de seita em que só teria 3 membros e ele seria o líder. E a gente já fez um vídeo aqui sobre o Drácula, do Bram Stoker, e é inevitável pensar o quanto tem semelhanças, né, em relação a essa história, né, o devorar as suas vítimas, rituais de purificação, a questão da mulher que tem uma certa liberdade sexual ser considerada como algo impuro, que deve ser destruído, é algo muito interessante, o quanto algumas obras literárias trazem coisas que estão corriqueiramente na vida das pessoas, né? Embora geralmente apenas em forma de símbolo, mas nesse caso transferiu-se do símbolo para a realidade. Então eu vou mostrar para vocês agora o livro, para quem estiver curioso de conhecer as ilustrações e o texto do Jorge Beltrão. Obviamente não é um trabalho de um escritor ou de um poeta treinado para isso, é apenas um trabalho amador, então vai ter algumas incorreções ortográficas, gramaticais, mas fica pela curiosidade e também como um alerta para a gente, né? A gente perceber que muitas vezes pessoas que têm uma certa capacidade de fala, de comunicação, podem ser um psicopata que está escondido ali, né? Eu não quero, é claro, com esse vídeo criar nenhum tipo de paranoia coletiva ou algo do tipo. Foi um caso muito isolado, uma coisa que talvez aconteça a cada século, então não devemos, logicamente, ver paranoicos em relação a isso, mas é interessante a gente perceber que uma pessoa mansa que você sempre convive ali, que está caminhando pela rua, pode de repente esconder um psicopata, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vamos lá para o livro para vocês conhecerem o texto e as ilustrações do Jorge Beltrão. Aqui está o Diário de um Esquizofrênico do Jorge Beltrão. As gravuras também são dele. Você pode ver que são gravuras com figuras macabras. Foi registrado em cartório. Aqui você vai ver que ele registrou no dia 25 de março de 2011. Ele era meio cuidadoso em relação à edição, né? É uma edição xerocada, grampeada. Você vê que os grampos já estão enferrujando aqui. Mas ele tinha cuidado de fazer como se fosse um livro profissional mesmo, né? Foi da apresentação. Deus fez tudo perfeito, e tudo que foi feito, Ele nos deu. Porém, o que o Criador nos deu foi para ser usado com sabedoria.
Mas o que somos? O que sou? Somos sábios? Sou sábio? Na mente, uma catarata de vozes. Dúbio, lembro certo errado. Perante cenas, vejo o que não é. Cores indefinidas, sombras e som. Vultos passam por mim, dedos fantasmas me tocam. Sorrindo para o nada, mas no nada tudo vejo. Não tenho um mundo, tenho mais. Qual o real? Sem lei externa, só interna, tenho a minha lei. Pensamentos, pavor, dor, inteligência fútil, rotulam-me. Penso em ser feliz, quero e queria, não o que querem. Vozear sem medo, aspecto de Vunge ou de Zote quando calado. Emitir som quando há mudos os que temem por falar. Vunzar a minha mala cabeça não adianta, é sem meta, não sou cobaia. Acredito que aqui seria fuçar. Reais que não existem ou são verdades, quem pode afirmar? Tudo que vejo é sonho acordado, ou acordo sonhado. Coisas dentro da minha cabeça e estômago, coisas não orgânicas. Me chamam, mas quem? Eu vejo, mas o que? Vou além do muro. Não sou louco, vejo apenas um mundo além. Cenas anormais, quadros reais que flutuam. Louco és tu, leis loucas, ensinamentos turvos é o que segues. Quer saber? Não irei falar. Palavras são palavras, nada mais. O certo, o que é? Quem quer me estudar tem só teoria de outros. Vida efêmera, dúbio és. Pensas que ganhas? Tenho pena de ti. Nós não somos loucos, apenas sabemos o que os outros se limitam a entenderem. E ele ainda coloca aqui história e desenhos de Jorge Beltrão, colaboração de Pretinha, e colocou os números de contato, inclusive e-mail. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira. Aqui uma gravura. Apresentei para vocês o Diário do Esquizofrênico. Na próxima semana a gente volta para a nossa programação normal. Vou apresentar para vocês o livro As Intermitências da Morte, do José Saramago. Se você não conhecia ainda o canal e gostou do conteúdo, peço que faça a inscrição, que ative o sininho aqui embaixo para receber as notificações dos vídeos novos e compartilhe para mais pessoas tomarem conhecimento. E a gente se vê no próximo Quixotado, o seu programa de literatura.